da comunicação não verbal que pode afetar a maneira como o cliente percebe o vendedor. A neurociência mostra que certas posturas e expressões faciais podem influenciar a atividade em áreas do cérebro relacionadas à confiança e ao medo. Isso aqui é muito legal, pessoal. Por quê? Deixa eu explicar um negócio para vocês. Há muitos anos atrás, a gente tinha uma ideia, né, que só cachorro sentia odor. Existe uma diferença entre cheiro e uma diferença grande entre odor. Até alguns anos atrás, a gente achava que só os animais sentiam odor. Cheiro você sente, odor você não sente. E a gente achava que só os animais sentiam isso. E o que acontece? Olha só que interessante. Alguns anos atrás, os neurocientistas eles descobriram que as pessoas, né, nós seres humanos, nós também sentimos odor. E o que é o odor? O odor é uma coisa que o teu cérebro capta. Lembra que eu falei para vocês que 95% daquilo que a gente capta é inconsciente, né? É inconsciente, 5% só é consciente, e nós recebemos por segundo 11 milhões de bits de informação, mas nós só processamos isso conscientemente 40 bits. O resto tudo é abaixo da linha da nossa consciência. Então a gente achava que só os animais, não sei se você já ouviu falar, eu quando era criança, ia na casa do amigo, o meu amigo falava assim, ó, não mostra medo pro cachorro, o cachorro sente cheiro do medo. Muitas pessoas usam isso, né? E isso é verdade, realmente, o cérebro do cachorro, ele capta quando o ser humano tá com medo, ou quando um outro animal tá com medo. Isso é um mecanismo de defesa deles. E o ser humano também sente isso, só que é inconsciente. Eu não sei se já aconteceu com você, quando você vai comprar alguma coisa, e muitas vezes já aconteceu comigo, eu tô decidido a ir comprar um produto, alguma coisa, e eu chego na loja e eu já tô decidido, eu quero aquele produto. Mas eu começo a conversar com o vendedor, e o vendedor é um vendedor novo, e ele tá meio inseguro. E eu começo a conversar com aquele cara, começo a conversar, e eu desisto de comprar. E eu chego em casa e penso assim, mas eu queria comprar, por que eu não comprei? E você não sabe por que você não comprou. Muitas vezes você não sabe por que você não gostou daquele vendedor. Muitas vezes você não sabe por que aquilo te impediu de comprar. Sabe o que é isso? Uma das coisas que pode ser isso é o odor do medo. Quando o vendedor ele começa a sentir medo, o organismo dele começa a soltar um odor. O teu cérebro vai captar, vai ativar a tua amígdala, que é a amígdala parental, não é a amígdala debaixo da garganta, que a amígdala é um mecanismo do nosso cérebro que verifica situações de perigo, ela vai acender e vai falar assim, sai daí porque isso é perigoso. Por quê? Porque aquele ser humano está passando inconsciente medo para você e você nem sabe por que isso está acontecendo e você acaba indo embora. Isso acontece na venda também quando nós estamos atendendo o cliente. Veja, pessoal, pode ser que um movimento que você fez corporal pode ter mostrado, de repente, para aquele cliente, lembrado, pode ter trazido algum marcador somático, alguma memória dele associativa de alguém que ele não gostava, de alguém que ele não... que fez algum mal para ele, né? Até um biotipo, um gesto que você fez, um modo de você falar, e pode ser que isso trave ele na hora de comprar. Uma das coisas que a gente pode fazer para acabar com isso, tá? Que é muito simples, é você sorrir quando você recebe o teu cliente, né? Perguntar o nome dele e chamar ele pelo nome. Isso é uma coisa que desarma o ser humano, porque veja, o ser humano, antigamente, por que nós temos preconceito? Preconceito é um instinto de defesa do ser humano e todo mundo tem. Quando você encontra uma pessoa, quando um cliente entra na loja, ou quando você aborda um cliente pela primeira vez, o cérebro dele, antes que ele possa racionalizar aquilo, né, alguns estudos científicos mostram que isso pode acontecer até 10 segundos antes, tá? O teu cérebro já vai pré-estabelecer um conceito daquela pessoa. Ela é boa, eu confio nela, ou eu não confio nela. Isso é o teu cérebro que faz a partir dos marcadores somáticos que você tem dentro de você. Então, quando você conhece a pessoa, o teu cérebro vai falar, gosto, não gosto, confio, não confio, será que eu confio, será que eu não confio? Dentro daquela primeira impressão. Então, todo mundo tem um preconceito. Esse preconceito, lá na savana, era um instinto de defesa, porque quando você se encontrava com uma outra tribo, né, muito provavelmente ou era para guerrear, ou era para, né, para uma tribo escravizar a outra, né, para uma tribo pegar as coisas do outro. Então o ser humano ele acabou criando esse mecanismo aí de preconceito. Tanto é que você dar a mão para o ser humano acabou virando um símbolo da pessoa estar sem armas. Olha, eu estou te dando a minha mão,
mostrando que eu tô sem armas para você. Isso foi um modo que o ser humano criou para poder mostrar que ele estava em paz, que ele vinha em paz ali. Porque lá no começo, antigamente, né, o homem vivia em clãs pequenos e geralmente, quando se encontrava para guerrear, era um para matar o outro. Então, essa linguagem corporal, ela é muito importante quando você encontra um cliente. Então, por exemplo, você está com o peito mais estufado, ou se você está muito retraído, o teu próprio cérebro vai entender que você está tentando se defender de alguma coisa. E o cérebro da outra pessoa, quando você fala muito baixo, com a cabeça baixa, o cérebro dela, não é que ela queira fazer isso com você, mas o cérebro dela inconsciente vai ver que você está se rebaixando e que você está sendo inseguro. Então, sempre procurar quando você for atender o cliente, você ter uma postura de peito mais aberto, né, braço mais aberto, uma postura melhor, né, falar na mesma tonalidade que o teu cliente está falando com você, não falar com a voz muito baixa, né. Se o teu cliente fala com a voz mais baixa, nós vamos aprender nas próximas aulas, é legal você criar essa frequência com o teu cliente, essa conexão, esse rapport. Agora, se o teu cliente está falando alto e você fala baixo com ele, você tem que tomar cuidado porque você tem que tentar entrar na mesma frequência. Isso a gente vai falar um pouco sobre neurolinguística lá na frente também. Então, aqui nós estamos dando só um apanhado geral do que é conhecer de pessoas. Então, conhecer de pessoas é uma coisa muito mais profunda. É você conhecer aquilo que desencadeia, né, o comportamento humano. Veja, eu sempre falo, né, o marketing estuda o comportamento. O neuromarketing vai estudar aquilo que desencadeia o comportamento. Né? O que faz você querer o que você quer? O que faz você pensar da forma que você faz? O que faz você ficar dentro da loja? O que faz você ficar tantas horas conversando com o vendedor? O que faz você dar atenção para alguém na hora de comprar ou na hora de vender? Então, são essas coisas que a gente vai aprender ali dentro da academia, tá bom? Vamos lá? Pessoal, lembrando, tá, que essas aulas são aulas introdutórias, é importante você fazer as anotações para que você tenha uma base, né, do que é esses aspectos aí, tá bom? Vamos lá, conhecer de pessoas, foco no valor. A neurociência mostra que o cérebro humano está mais inclinado a tomar decisões quando percebe que está recebendo um valor maior do que o que está sendo oferecido. Por isso, é importante que o vendedor se concentre em destacar o valor que o produto ou o serviço pode oferecer ao cliente. Isso pode ser feito destacando benefícios do produto ou serviço em vez de apenas suas características. Veja, a neurociência mostra, né, que o ser humano ele está mais inclinado a tomar decisão de compra ou aumentar o valor da compra dele quando ele sente um valor percebido na hora que ele está comprando. Então, nosso foco, o foco do vendedor tem que ser no valor do produto. E não somente no valor em si do produto, mas o valor que aquele produto vai gerar para o cliente. Tem uma outra tese que nós vamos estudar também, que chama-se Job to be done. Job to be done nada mais é uma frase em inglês que quer dizer a resolução de um problema. Quando o cliente está comprando alguma coisa, veja, quando o cliente está comprando uma peça de roupa, ou um pneu, ou um carro, ou um material de construção, ou qualquer outra coisa, ele tá fazendo duas coisas. Ou ele tá sanando uma dor, ou ele tá realizando um sonho. Então, assim, o conceito do job to be done é você resolver aquele problema, aquela dor que o cliente precisa. E muitas vezes, lá nas aulas de Spin Selling, nós vamos mostrar para vocês que o cliente, nós como clientes, como consumidores, nós temos dores que muitas vezes nem nós percebemos. Então, o que o vendedor, o bom vendedor tem que fazer? Ele tem que fazer inconscientemente ou conscientemente, né, o cliente tirar aquela necessidade intrínseca que ele tem lá, que nem ele sabe, com perguntas inteligentes, né? Escutando mais, se envolvendo com o cliente, fazendo perguntas inteligentes, ele vai fazer o cliente tirar aquela necessidade e mostrar para o vendedor, e o vendedor vai ajudar ele sanar esse problema dele. Então, o foco nosso tem que ser no valor, criar valor para o cliente. Não transacionar produto por produto, não transacionar preço por preço. O verdadeiro vendedor, aquele vendedor que se sobressai, aquele vendedor que tem resultado, ele foca
na resolução do problema do cliente, criar valor para o cliente, não simplesmente vender produto. Eu sempre falo, quando a gente é do varejo de moda, a gente não vende roupa, a gente vende realização de sonho. Nós estamos fazendo parte da realização do sonho de um cliente, da realização do sonho da filha do cliente, do filho que vai casar, enfim, seja aquilo que você vende. Se você está vendendo carro, você tá fazendo parte, você não está vendendo o carro para o cliente, você está fazendo parte da realização de um sonho daquele cliente. E quando você começa a ter esta percepção, vendedor, não mais de transacionar produto por produto, quando você começa a ter essa percepção que você tá fazendo parte de um sonho do cliente, aí as coisas começam a mudar. Por quê? Porque o teu interesse é muito maior. Porque daí as coisas começam a mudar porque você realmente começa a fazer parte, você começa a ver e enxergar que a profissão de vendedor não é só vender e ganhar comissão. A profissão de vendedor é fazer com que as pessoas realizem sonhos, é fazer com que as pessoas resolvam problemas, é fazer com que as pessoas vivam bem. O vendedor é um consultor que ajuda as pessoas fazer com que essas pessoas vivam bem, realizem seus sonhos, economizem tempo para que possam ficar mais tempo com a família delas. Então, isso é percepção de valor. E nós vamos falar ao decorrer de toda a Academia JA mais sobre percepção de valor e como a gente vai criar essa percepção de valor. Lembra aquilo que eu falei no começo para vocês? É criar uma memória afetiva na cabeça do nosso cliente. Uma memória associativa. Que toda vez que se você vende carro, se você vende moda, se você vende calçado, se você vende bijuteria, qual que é a ideia nossa aqui? É fazer que quando o teu cliente pense em carro, lembre de você. Quando o teu cliente pense em roupa, lembre de você. Quando o teu cliente pense em bijuteria, lembre de você. Quando o teu cliente pense em roupa infantil, lembre de você. A ideia aqui, pessoal, e nós vamos nos tornar vendedores profissional. E o que é o vendedor profissional? É aquele vendedor que tem autoridade. Porque quando você tem autoridade, eu falo isso sempre, quando você tem autoridade, você não vende nada para o teu cliente. É o teu cliente que compra de você. Né? Nós começamos a ser influenciadores na vida dos nossos clientes. E nós vamos falar muito mais isso nas próximas aulas aí, de como você vendedor, você gestor, você que está fazendo, você precisa ser influenciador. Você precisa influenciar a compra do teu cliente. Você precisa ser um influenciador na vida desse cliente. Tá bom? Então, pessoal, só repassando aqui. Então, criar, o foco é no valor. Não é transacionar produto por produto. É criar valor para o nosso cliente. Como que a gente vai criar valor para o nosso cliente? Primeiro é conhecendo o nosso cliente. Primeiro é tendo bons processos. Conhecer de produtos e conhecer de pessoas. Né? Primeira coisa, então, é a gente conhecer qual que é a real necessidade do nosso cliente. Como que a gente vai conhecer a real necessidade do nosso cliente? Primeiro é conhecendo de pessoas. Segundo é conhecendo quais são, né, as necessidades latentes que esse cliente tem. Né? Quais são as necessidades de resolução de problema, de realização de sonho esse cliente precisa. Então, e a gente vai fazer isso para que a gente possa resolver o problema do nosso cliente. O foco é nele, é resolver o problema do nosso cliente, tá bom? Vamos lá, pessoal? Então aqui, tá? Falando dos processos. Emoções influenciam na tomada de decisão. Foque em estratégias para encantar seu cliente. Não tenha clientes, tenha fãs. Pessoal, isso aqui são algumas reflexões para vocês fazerem anotações, mas dentro da academia, nos métodos Kumbuka aí, faz as anotações e dentro da academia, no passar das aulas, a gente vai mostrar para vocês, para você vendedor, como que você vai fazer isso e como que você que é vendedor, que é representante também, como que você vai ajudar o teu cliente a fazer todas essas coisas, tá bom? Então, emocionar o cliente. Por quê? Quando a gente cria emoção, tudo que tem emoção, cria um marcador somático, cria uma memória afetiva, cria uma memória associativa, né? Você pode criar uma memória negativa ou uma memória positiva, mas tudo que tem emoção, cria memória. Né? Se eu perguntar para você aí, você que é das antigas aí, onde você estava, né, no acidente lá do Ayrton Senna, todo mundo vai lembrar. Nas Torres Gêmeas, quem já era pré-adolescente, adolescente, quem é daquela época vai lembrar também.